O senhor acredita que inventarão uma máquina para viajar no tempo? Duvido que seja possível, respondeu Wells, cortante. Mas o senhor escreveu sobre isso, Sr. Wells, escandalizou-se o anfitrião. Justamente por isso, Sr. Merrick, explicou, procurando o modo mais simples de sintetizar as numerosas reflexões em que se apoiava sua concepção da literatura. Garanto que sua máquina do tempo fosse uma coisa possível, eu jamais teria escrito sobre isso. Só me interessa escrever sobre assuntos impossíveis. Depois de dizer isso, lembrou-se do que Luciano de Samosata afirma em uma história verídica. Escrevo sobre o que não vi, nem constatei, nem soube por outros, e também soube o que não existe nem tem fundamento para existir. Uma frase que lhe ficou na memória porque resumia perfeitamente sua ideia de literatura. Olá pessoal, eu sou o Hugo, fazedor aqui do Cebinho, e hoje eu trago para vocês uma dica de literatura muito bacana, chamado O Mapa do Tempo, de Félix J. Palma, esse escritor espanhol que publicou esse livro em 2007 e agora que eu tive a oportunidade de decifrá-lo do início ao fim. É um livro muito interessante que ele fala sobre viagem no tempo. Eu acho que todo ser humano tem esse sonho de poder voltar ou ir ao futuro para poder fazer alguma mudança ou programar alguma coisa. Então a história ocorre com três personagens principais, que é Andrew, Carrie e o próprio H.G. Wells, o que escreveu o clássico A Máquina do Tempo. Andrew era filho de um empresário muito rico na Inglaterra, na época do século XIX, que a gente chama de época vitoriana, e ele foi apaixonado por uma prostituta. O pai não concordou com esse amor e ele resolve abrir mão de toda a sua fortuna para ter uma vida de amor puro com essa mulher. Só que no dia que ele foi assumir e pegar a sua amada para viver a vida com ela, ela foi degolada, toda esquartejada pelo Jack Estripador. E ele resolve procurar H.G. Wells para voltar no tempo e impedir a morte de sua amada. Em outro momento do livro, a Claire é uma moça que muito, como eu posso dizer, muito tradicional, muito meiga e alimenta o sonho de viver um amor além do seu tempo. Então ela resolve procurar uma agência de viagens temporais, que é a agência de temporais Murray, e resolve ir ao ano 2000 e encontrar o grande amor de sua vida, que é o Derek Shackleton, que seria o Adão do futuro e gostaria de construir uma vida com ele, ou seja, repovoar o mundo. O interessante desse livro é que a narrativa ela ocorre do início ao fim. É um livro estritamente narrativo, que a gente tem uma impressão de que pudesse ser uma coisa um pouco chata, um pouco prolixa, mas muito pelo contrário. O Palma ele tem uma sacada muito interessante, que ao mesmo tempo que ele propõe para você uma leitura de narrativa e de descrição minuciosa, ele proporciona também a sensação de como você, leitor, voltaria no tempo. Então, em vários momentos do livro, eu tive essa oportunidade de vivenciar a volta no tempo ou a ida ao futuro e como seria o meu comportamento diante dessas faixas temporais. É um livro muito interessante também, não dá para falar muito assim, com muitos detalhes, senão eu vou acabar passando um spoiler para vocês e não é essa a minha intenção. Tem uma sensibilidade muito grande, principalmente quando você se trata de como as pessoas se portam em estágios diferentes do tempo. Então, o Andrew, quando ele resolve voltar ao passado, ao mesmo tempo ele imagina como seria se ele tivesse voltado a ser criança e as coisas que ele programaria, o que ele poderia mudar no seu comportamento ou no que estivesse ao seu redor, sem prejudicar isso que ele chama de universo paralelo. O H.G. Wells também entra nessa parada de viagem no tempo, porque ele tem uma vida muito monótona, vive em um vilarejo com sua esposa, adora andar de bicicleta, só que ele tem a oportunidade de voltar no tempo e ele nem imaginava que isso acontecia, porque ele foi surpreendido por um viajante do tempo que resolveu voltar ao ano onde ele estava presente para informá-lo que ele seria
assassinado junto com Bram Stoker e com Henry James. E esse outro viajante do tempo, que apareceria, que seria um ladrão, roubaria a máquina do tempo, roubaria o Drácula e A Volta do Parafuso, que anos depois se tornariam clássicos. E aí o final é surpreendente. Mas eu trago para vocês também o interessante desse tipo de literatura, né, que é uma literatura steampunk, que geralmente ocorre em épocas antigas, mas o recurso tecnológico já é bem diferente do que o tempo real. Então, ao mesmo tempo que você está no século XIX e você tem um contato com coisas muito antigas, comportamentos antigos, vestimentas antigas, ao mesmo tempo você consegue se imaginar no ano 2000 ou em anos futuros, sem fazer ideia do que você já tem no presente. Então, a gente em 2015 tem todo esse recurso tecnológico e a gente acaba tendo uma limitação de imaginação de como seria a tecnologia ou os avanços da tecnologia nos anos à frente, se baseando pelo século XIX. É uma literatura muito interessante, eu recomendo a todos, é uma literatura de mais ou menos 460 páginas. Ele foi considerado o melhor romance em 2007, ganhou o prêmio Ateneu de Sevilha. Infelizmente, é o único livro que foi publicado em português. Ele tem um outro livro muito bom também chamado Mapa do Caos, que foi lançado no ano passado. Esse aqui é um clássico, um livro de 2007. E eu recomendo a todos a leitura. E eu acho que também te remete a você procurar saber também, a despertar a literatura para outros leitores e outras literaturas. Então, a partir desse livro aqui, eu conheci H.G. Wells, eu conheci algo mais sobre Bram Stoker, sobre a vida de Bram Stoker, Júlio Verne e principalmente um detalhe muito interessante, um livro do Vicari chamado Homem-Elefante. O H.G. Wells, em uma passagem do livro, tem a oportunidade de conversar com o Homem-Elefante, que era um homem que possuía uma doença e era visto como uma aberração da natureza, uma coisa vindo das trevas. E na passagem do livro, o Homem-Elefante, esse homem, se mostra, o Merrick no caso, se mostra de uma sabedoria esplêndida. E é muito interessante essa passagem do livro, que é uma das que mais me chamaram a atenção. Sem contar os teores de ação, de emoção, livro que te toma a sua respiração, que prende realmente a sua atenção, e a narrativa se torna-se uma coisa necessária, e você pensa que você vai ler um capítulo, você acaba lendo 3, 4, que são páginas muito deliciosas de se ler, e realmente a crítica feita a ele hipnotiza e renova a alegria de ler. Então, essa é a minha dica de hoje. Esse livro você vai encontrar aqui no Sebinho. Existe uma unidade aqui, eu espero que você esteja interessado e você corra para cá para buscar esse livro e depois você possa dar o seu feedback pra gente, que é muito interessante. E se você curtiu o seu vídeo, dá um likezinho aí, se inscreva-se no nosso canal e curta as nossas publicações, que vem muita coisa boa por aí. Um abraço e até a próxima.